Tu achou que não ia mais ter vídeo meu, né? Achou errado, otário. Brincadeiras à parte, o Inter me obriga a fazer vídeo como eu tenho brincado ali com o pessoal nas redes sociais. E eu que nunca fui disso, mas a semana ela tá bem pegada, né, em relação ao Inter. A gente teve aí a questão da reforma do estatuto na segunda-feira, que é um tema bem polêmico, que gerou muita discussão, e é importante a gente pontuar essas coisas. E hoje a gente teve a questão da entrevista do Ministério Público em relação à gestão 2015 e 2016 do Internacional, que acabou rebaixando, né, o Inter para a segunda divisão e que literalmente agora virou caso de polícia porque foi parar no judiciário, e o MP hoje ele informou que está oferecendo denúncia contra alguns ex-dirigentes do clube, e isso é muito grave. Mas isso é muito bom. E a minha ideia aqui não é nem discutir se está certo, se está errado. Acho que cada um tem as suas convicções e a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, porque a gente não pode ferir a honra de ninguém, a gente não pode difamar ninguém, porque isso depois dá um processo, e dá processo feio. Ainda mais em época de internet, onde todo mundo usa e a gente acha que é terra de ninguém, mas não. Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo. Só que o que o MP fez hoje então? Ele abriu denúncia, né? E agora ele manda para o juiz decidir se o juiz vai aceitar essa denúncia ou não. Se o juiz aceitar a denúncia, essas pessoas vão ser réus num processo que vai correr, enfim. E que bom que seja assim. Mas qual é o meu foco aqui? Eu acho que a gente tem que dar outro foco. O que desencadeou isso tudo? E aí eu tenho que falar um pouco de política de clube. Naquela época eu ainda era conselheiro e passei por muitas coisas, né? Eu deixei de ser conselheiro no final de 2016, quando isso tudo já tinha acontecido. Deixa eu explicar. Na segunda eleição do presidente Giovanni Luigi, foi em 2012, gestão 2013 e 2014, tiveram 3 candidatos à presidência do clube. O Giovanni, o Sandro Farias e o Pedro Afatato. Se não me engano a memória foi esses 3, certo? E naquele momento eu votei no Giovanni Luigi e eu fui um então dos 166 que votaram pelo Giovanni, e acabou que a eleição acabou não indo para o pátio. Não sei se vocês lembram disso. Por que ela não foi ao pátio? E naquela época era difícil de explicar para as pessoas que eu estava sendo, né, me chamaram de antidemocrático, que eu era cabresto, que eu blá blá blá. Eu disse, não, cara, eu votei com a minha convicção porque eu acho que o Giovanni era o melhor dos 4 que tinha se apresentado. Enfim. E o que aconteceu? Por que aconteceu aquilo naquele momento? Porque o Convergência e o grupo do Afatato, que é a União Colorada, eles não quiseram se unir. Não quiseram se unir politicamente, eles fizeram uma estratégia. Não vamos se unir, vamos cada um lançar uma candidatura para que não tenha pátio. Porque se tu somasse a chapa do Afatato com a do Sandro, daria mais do que 166. Eles ganhariam a eleição no primeiro turno, dentro do conselho, iriam para o pátio e possivelmente ganhariam a eleição no pátio. Tá? Mas onde é que eu quero chegar? E de novo, eu não lembro se era Afatato, se era o Piffer, mas era alguém dessa turma aí. Mas isso não importa. O que importa é que eles não se uniram para não ter pátio. E a estratégia funcionou. Nós somos taxados de um monte de coisa. E por que eles fizeram isso? Porque eles queriam crescer as suas bancadas dentro do Conselho Deliberativo. Então, como não teve pátio, teve eleição só para o Conselho Deliberativo. E essas chapas fizeram uma votação muito expressiva pro Conselho. Então eles aumentaram as suas bancadas em 2012, final de 2012, e dentro da gestão do Giovanni em 2013 e 2014, foram uma oposição, enfim, muito forte, para que, enfim, tivessem um caminho percorrido nos 2 anos seguintes, com algumas reformas que foram feitas, para botar o candidato em 2014 para ganhar a eleição, aumentar ainda mais as suas bancadas e terem uma situação expressiva dentro do conselho, então, na gestão 2015 e 2016. E foi o que aconteceu.
Por que eu tô falando isso? E aí veio tudo o que aconteceu, eles ganharam a eleição em 2014 contra o Marcelo Medeiros, votei no Marcelo naquela eleição, e 2015 veio o primeiro ano de mandato deles. Nós chegamos na semifinal da Libertadores, não sei se vocês lembram disso. 2016, tu vota contas de 2015. Então nessa eu ainda participei, eu ainda era conselheiro, estava independente no momento. E estava entrando no acordo da conselho, se eu não me engano, junto com o Thiago Issa, enfim, com aquela turma toda lá, que era a oposição. E nós reprovamos as contas do Pífero naquele ano, 2016, referente às contas 2015, que foi o primeiro ano de gestão. E por que eu estou falando isso tudo? Para vocês entenderem como é que o conselho funciona. E esse é o meu ponto. É isso que me indigna, é isso que me entristece, é isso que me preocupa. Naquele momento, quando tu levanta dentro do conselho, e tem muito conselheiro que está lá há muito tempo e nunca tu ouviu a voz dele dentro dos microfones do conselho, o que é uma pena, porque as pessoas estão lá só pela carteirinha, só para dizer que são conselheiros, elas não estão lá para ajudar o clube, elas estão lá por status. Quando tu te levanta e tu te opõe a alguma coisa, tu é taxado de corneteiro, de secador, de tudo que é coisa. As pessoas, elas te rotulam lá dentro. E como é que funciona a coisa? Quando tu vai lá defender as contas da gestão, como dentro do conselho, para contrapor quem é contra, né? Enfim, tu fica naquele bate-rebate, o que os conselheiros dizem? Não podemos... É assim, pessoal. Quem já passou no conselho sabe o que eu estou dizendo. Nós não podemos, em nome da instituição Esporte Clube Internacional, reprovar as contas, porque isto seria uma notícia muito grave. Nós temos que proteger a instituição internacional, porque a imprensa vai cair de pau, porque a gente está se expondo, porque não pode, que nós temos que resolver aqui dentro. Sempre vai ter, anotem, isso é ensaiado, sempre vai ter um cara que vai levantar e vai vir com esse argumento. Para qualquer coisa que vocês imaginem. Para aprovação de conta, para passar obra, para reformar, para qualquer coisa. Eles vão tocar em nome do Esporte Clube Internacional. Não podemos fazer isso. Não podemos é o cacete. A gente tinha que ter reprovado as contas de 2015, porque já sabia que tinha 1 milhão a descoberto lá. Tá lá, tá nas atas, é só olhar. Foi publicado hoje em rede social, inclusive. É isso que tinha que ter acontecido. Só que sabe por que o conselheiro ele não levanta e vota contra? Porque ele quer manter a cadeirinha dele. É por isso. Porque ele tem que seguir o movimento dele. Porque eles esquecem que quem botou eles lá dentro foi o sócio. Eles não caíram lá de paraquedas. E eles não têm culhão para honrar o voto do sócio. Tu pode errar e tu pode acertar. E fala um cara aqui que errou muito quando foi conselheiro. Tomei decisões muito erradas. Tomei. E outras muito certas. E não tenho vergonha nenhuma em errar. Só que eu sempre acertei e errei com as minhas convicções. E o conselheiro tem que ser independente para esses aspectos. E isso é complicado. Então o conselho ele tem muita responsabilidade. E sabe o que me entristece? Sabe por que reprovaram as contas do Vitória em 2016? De 2016, foi no ano de 2017, e eu já não era mais conselheiro. Eu vou dizer para vocês por que reprovaram. Porque o Inter caiu. Foi um ato político. Se o Inter não é rebaixado em 2016... ia vir a turma do deixa disso de novo. Pelo bem do Internacional, por favor, não podemos reprovar as contas do Vitória. Coitado, ele vai pra casa e vai ficar quieto e acabou. É o que ia acontecer, pessoal. Todo mundo sabe disso. Só reprovaram as contas do Vitória porque o Inter caiu. Ninguém reprovou por convicção. Ninguém que eu digo daquela turma. Ninguém dessa turma que tá lá pela carteirinha. Que só segue o seu grupo político e o seu ego, e caga e anda pro clube. Essa é que é a verdade. E isso que nós temos que mudar. O associado tem que começar a mudar isso. Tem que saber quem é quem dentro do conselho. As pessoas precisam saber quem é quem. E tem que parar com esse negócio de tu ir lá e votar conforme o teu grupo e esquecer do clube. Se o que tu acha é melhor pro clube, vota como tu acha, porque tu representa o associado em primeiro lugar. Tu tem um tripé que eu já falei. Primeiro os interesses do clube, depois o teu grupo e depois os teus. E se reprovar as contas for
um ato que vai ser bom pro clube, tu tem que reprovar. Ai, mas o meu grupo... Foda-se o teu grupo. Tu tem que ter a tua convicção também, tu tem que ter a liberdade de dizer isso pro teu grupo. Eu sei que é polêmico, eu sei que vão me xingar e vão reclamar e vão dizer, o Milano tá louco, o Alemão tá louco. Não, não tô louco porque eu já passei por isso. Já passei por isso. Então o conselheiro tem que ter vergonha na cara. Tem que ter vergonha na cara e honrar o voto que o sócio deu pra ele. E tem que ter a convicção dele de aprovar e reprovar. Eu bato palma pra quem aprovou as contas do Pífero por convicção. Parabéns. Eu lamento o cara que aprovou essa porcaria pra seguir o seu grupo, pra ter a cadeirinha no conselho, pra ser votinho, pra ficar bem com todo mundo. Conselheiro cagalhão não me serve. Conselheiro que não honra o voto não pode ser conselheiro. Tem que estar fora do conselho. É isso que nós temos que começar a mudar. E sabe quem é que pode fazer isso? É o associado. Sabendo quem é quem, perguntando quem vota como, entendendo as votações. Nós temos muita responsabilidade como associados em quem a gente põe lá dentro. O Inter só reprovou as contas do Pífero por política. Não esqueçam disso. Se o Inter não cai, nada disso tinha acontecido. É essa a reflexão que tem que ficar. Pensem nisso. Daqui pra frente, que se faça uma aprovação e reprovação de ordem muito mais técnica do que política. É um assunto complexo, conta é complicado, eu sei disso. Mas esse papo que inventaram de aprovar com ressalvas é um salvaguarda para dar problema no futuro. Não é feio reprovar conta. Eu acho que nós vamos ter que chegar no momento que ou aprova ou reprova. Nós vamos ter que tirar do espectro do Conselho Fiscal aprovar com ressalvas. Não tem essa. Ou aprova ou reprova. Reprova as contas e muda o sistema. Se tem falha, não tem que ter ressalva, tem que reprovar. Porque tu pode errar, a gestão pode errar, e erro nem sempre é má fé. Tu pode errar e diz, puta, cara, errei. Vamos reprovar as contas, vamos ver o que estava errado. Não precisa responsabilizar ninguém, porque tu vai ver que não teve fraude, foi erro, não foi má fé, não teve dolo. Tá resolvido o problema e vida que segue, o clube vai se fortalecer com isso. Isso me irrita profundamente e me entristece. Que os conselheiros do Inter passem a ter vergonha na cara em relação às suas convicções e que parem de se esconder atrás de voto de cabresto de grupo político. Porque não é o grupo político que põe lá, é o voto do associado. É isso que vocês têm que entender. E esse sistema ele tá falido. Nós temos que achar um novo meio de fazer a eleição no Inter. Ainda não achamos nenhuma melhor, é verdade. Isso também é fato. Enquanto a gente não achar melhor, nós vamos seguir com essa coisa de voto em lista, em chapa e tudo mais. Mas nós vamos ter que pular isso uma hora e vamos ter que evoluir. Que o MP e a Justiça façam o que tem que fazer. Isso é problema deles. Eu estou preocupado com o momento interno do clube. Que a gente saiba o que a gente está fazendo lá e que a gente pare com esse negócio. Pare com esse negócio de se esconder atrás de carteirinha de conselheiro de movimento político. Parem com isso. Tenham a hombridade de fazer o que vocês acham melhor. Errem e acertem pelas convicções de vocês. Que isso sirva de lição. Que a gente, na próxima vez que tem que reprovar a conta de algum presidente, que não seja com o Inter na segunda divisão. Que seja porque a gestão errou. E não porque não porque tem má fé, não porque é um bando de ladrão. Não, porque errou. E se ela errar, ela tem que pagar, no bom sentido, mas para o clube evoluir, para que isso não se repita. Não é fácil entrar naquela cadeira lá de presidente, eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Mas a gente tem que começar a olhar mais para dentro e o associado tem que se envolver mais com o clube e cobrar mais dos seus conselheiros. Era isso, pessoal, era isso que eu queria falar e eu espero que a gente consiga um dia ter um conselho que tenha mais convicções e menos votos políticos e de salvaguarda para proteger carteirinha, para proteger cadeirinha de conselheiros que não agregam em nada pro Internacional. Em nada. E pasmem, tem aos montes.